Queridas irmãs carmelitas, nosso Carmelo de Cachoeira do Pimirim, nós vamos trabalhar o tema, o Espírito Santo e o dom do temor de Deus. Gostaria, de primeiro lugar, citar o Papa Francisco, na sua catequese, no dia 11 de junho de 2014. O dom do temor de Deus, do qual falamos hoje, diz o Papa, conclui a série dos 7 dons do Espírito Santo. Não significa ter medo de Deus. Sabemos que Deus é Pai e que nos ama e quer a nossa salvação e sempre perdoa. Sempre. Por isso, não há motivo para temer ou para ter medo dele, melhor dizendo. O temor de Deus, em vez disso, é o dom do Espírito que nos recorda quando estamos pequenos, diante de Deus e do seu amor, e que o nosso bem está em nos abandonarmos com humildade, com respeito e confiança nas mãos de Deus. Abandonarmos-nos nas mãos de Deus. Confiarmos inteiramente a Ele. Este é o temor de Deus. O abandono na bondade do nosso Pai, que nos quer tanto bem. Quando o Espírito Santo faz morada em nosso coração, infunde em nós consolo e paz, e nos leva a nos sentirmos assim como somos, isto é, pequenos, com aquela atitude tão recomendada por Jesus no Evangelho, de quem coloca todas as suas preocupações, todas as suas expectativas em Deus, toda a sua vida nas mãos de Deus. E se sente envolvido e apoiado pelo seu calor, pela sua proteção, justamente como uma criança no colo de seu pai. Assim devemos estar nós, com toda a confiança no colo do Pai. O Espírito Santo faz isso nos nossos corações, nos faz sentir como crianças nos braços de nosso Pai. Nesse sentido, então, compreendemos bem como o temor de Deus vem assumir em nós, com a força da docilidade, do reconhecimento e do louvor, enchendo o nosso coração de esperança. Tantas vezes, de fato, não conseguimos acolher o desígnio de Deus e percebemos que não somos capazes de assegurarmos por nós mesmos a felicidade e a vida eterna. É justamente na experiência dos nossos limites, da nossa pobreza, porém, que o Espírito nos conforta e nos faz receber como nos faz perceber como a única coisa importante é deixar-nos conduzir por Jesus entre os braços do seu Pai. Então, toda essa confiança no Pai, deixar nos conduzir para o Pai, é fundamental importância. Eis porque temos tanta necessidade deste dom do Espírito Santo. O temor de Deus nos faz tomar consciência de que tudo vem da graça e que a nossa verdadeira força está unicamente em seguir o Senhor Jesus e em deixar que o Pai possa derramar sobre nós a sua bondade e a sua misericórdia. Então, a confiança no Pai nos faz nos abandonarmos nele e recebermos dele a bondade, a misericórdia, o perdão, o amor. Abrir o coração para que a bondade e a misericórdia de Deus venham até nós. O Espírito Santo faz isso com o dom do temor de Deus. Abre os corações, coração aberto a fim de que o perdão, a misericórdia, a bondade, os carinhos do Pai venham a nós, para que nós sejamos filhos infinitamente amados. Então, o temor de Deus nos ensina a nos sentirmos muito amados pelo amor do Pai. O Pai nos ama e nos quer bem. Por isso devemos nos confiar inteiramente a Ele. Quando somos permeados pelo temor de Deus, então somos levados a seguir o Senhor com humildade,
com docilidade, com obediência. Isto, porém, não com atitude de resignação passiva, mesmo lamentosa, mas com o estupor e a alegria de um filho que reconhece ser servido e amado pelo Pai. O temor de Deus, então, nos faz de nós cristãos tímidos, não faz de nós, melhor dizendo, não faz de nós cristãos tímidos, acomodados, amedrontados, mas gera em nós a coragem, a força. É um dom que faz de nós cristãos convictos, entusiasmados, que não ficam submetidos ao Senhor por medo, mas porque são comovidos e conquistados pelo seu amor. Maravilhados, melhor dizendo, né? Aquela palavra tão bonita quando o Senhor, na purificação de Nossa Senhora e a apresentação de Jesus no templo, né? Simeão, né? Maravilhado, Ana, maravilhada com a experiência de Deus vivida no templo, e aí então contavam a todos os outros, né? Esse entusiasmo, essa alegria, essa maravilha que eles viram, perceberam, conquistaram e que foram anunciar com entusiasmo aos outros. Assim como também os pastores, maravilhados, entusiasmados, cheios de amor, vão anunciar com alegria os outros. Os apóstolos, no ato dos apóstolos, né, após a vinda do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, maravilhados, vão anunciar com alegria a palavra de Deus. Então é essa maravilha, é esse amor, é esse encantamento que cada um de nós devemos sentir em nosso coração, em nossa vida. Isso é uma coisa bela, deixarmos-nos conquistar por este amor de Pai que nos ama tanto, amando-nos com todo o coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Por isso o temor de Deus nos ajuda no relacionamento com os irmãos e irmãs. Pois quando ofendo, machuco um irmão ou uma irmã, ofendo e machuco a Deus também. E aí então, o temor de Deus nos ajuda no anúncio da palavra, como eu disse, maravilhados pela missão, mas também nos ajuda no relacionamento uns com os outros. De que adianta, né, a gente dizer que ama a Deus, mas não ama o nosso irmão, nossa irmã? Né, esse amor que deve ser profundamente demonstrado, não só com palavras, mas com atitudes, né? E aí a gente pode mudar todo o nosso viver, mudar toda a nossa existência, para que Deus nos ajude a sermos bondosos, a sermos misericordiosos, a sermos amáveis uns com os outros, tirando de nós toda mentira, toda inveja, todo o sentido de poder, de busca de poder, de riquezas, que não agradam a Deus. Então é uma forma também de mudar a nossa vida. A nossa oração toca a nossa vida, a nossa existência. Mas estejamos atentos, porque o dom de Deus, o dom do temor de Deus, é também um alarme, diz o Papa Francisco, diante da persistência no pecado. Quando uma pessoa vive no mal, quando blasfema contra Deus, quando explora os outros, quando lhes tiraniza, quando vive somente para o dinheiro, para a vaidade, para o poder ou o orgulho, então o santo temor de Deus nos coloca em um alerta, uma atenção. É o sinal amarelo do nosso sinal de trânsito, do nosso semáforo. Estarmos atentos. Com todo este poder, com todo este dinheiro, com todo o teu orgulho, com toda a tua vaidade, não será feliz. Ninguém pode ser feliz aqui, sozinho, sem Deus. Nada podemos levar, somente o amor de Deus Pai que Ele nos dá. Os carinhos de Deus, aceitos e recebidos por nós com amor, e que podemos levar aquilo que fizemos pelos outros. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu e vamos levar
as boas obras que fazemos. Pelo contrário, o egoísmo, as riquezas, a vaidade, o poder, o orgulho nos tiram o céu. Então a importância da gente saber como viver e qual é o sentido da nossa existência. O temor de Deus, o dom do Espírito do temor de Deus nos ajuda a entender a nossa vocação, a entender o chamado de Deus em nossa vida, para amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou, para sermos presença viva dele no meio das pessoas, colocarmos a serviço da vida, da esperança, da alegria em servir o Senhor, abandonarmos-nos nas mãos de Deus, confiando plenamente em sua graça e em seu amor. Também o temor de Deus nos ensina a ter atenção para não colocar a esperança no dinheiro, no orgulho, no poder, na vaidade, porque tudo isso não pode nos prometer nada de bom e nada no céu. Penso, por exemplo, nas pessoas que têm responsabilidade sobre os outros e se deixam corromper. Vocês pensam que uma pessoa corrupta será feliz do outro lado, no céu? Não. Todo o fruto de sua corrupção corrompeu o seu coração e será difícil ir para o Senhor. Penso naqueles que vivem do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Vocês pensam que essa gente que trafica as pessoas, que explora as pessoas com o trabalho escravo, tem no coração o amor de Deus? Não. Não tem o temor de Deus. E não são felizes por isso. Não são. Que o temor de Deus faça com que eles compreendam que um dia tudo termina e que deverão prestar contas ao Senhor da vida. A importância, estamos vendo aí tanta coisa ruim, né, com essa pandemia, com essa situação tão difícil em nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas mesmo a pandemia, a corrupção não para, continua. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, tenhamos essa profunda comunhão com Deus para salvar vidas. Rezemos para que nós possamos combater o mal da corrupção no país e no mundo, para que a gente possa salvar vidas. A vida é muito mais importante que o dinheiro, que o poder, que a corrupção, tudo aquilo que impede que Deus reine em nosso coração e em nossa vida. Temor de Deus não é ter medo de Deus, não é ter medo do castigo de Deus. Não é isso que quero dizer. Temor é não querer ter ofendido a Deus, nem por você mesmo, nem por outra pessoa. Temor é cuidado, zelo pelo nome de Deus, pelo que Ele significa para nós. É não querer que Deus seja agredido por nós e pelos outros. Colocar amor em nossa devoção, em nossa oração ou na missa que celebramos, e não como um encargo, uma obrigação, e devemos fazer devidamente, por amor e com amor. Fazer tudo por amor. Onde tem amor, Deus aí está. Então é muito importante, naquilo que a gente faz na igreja, naquilo que a gente celebra, o nosso serviço na nossa comunidade seja um serviço de amor, uma expressão de amor, que não tenha outras intenções, que não tenha outras maldades não reveladas por nós e pelos outros, que o nosso coração esteja em Deus e o coração de Deus esteja em nós. E assim então, com o coração manso, humilde, simples, amável, possamos fazer todas as coisas, sejam elas religiosas, sejam elas o nosso ofício na comunidade, seja ela a nossa orientação, a nossa conversa, tudo esteja nas mãos de Deus. Quando faço as orações, também por obrigação, para cumprir uma regra, um propósito, mas não coloca a sua vida e principalmente o coração, o amor de Deus, de nada adianta. A maneira e o sentido de sua vida, de nossa vida,
que você faz, a oração, a missa, tudo tem que ter amor. Que minhas práticas religiosas sejam práticas de fato, ajude as outras pessoas, que nós tenhamos sempre a reta intenção nas nossas orações e em nossa vida de fazer o bem. Deus é amor. Quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. A importância de termos sempre a reta consciência de procurar fazer o bem. Temor é o respeito profundo, a reverência da vontade de Deus. Teme não fazer a vontade do pai e da mãe. Respeito profundo, tratar com autoridade, com respeito. Reverencia a vontade de Deus, ela não peca por causa do temor de Deus. Então a importância da gente fazer a vontade de Deus. Evitar o pecado, porque isso ofende a Deus, isso maltrata a Deus. E aí então toda a minha reverência, todo o meu amor a Deus me evita também fazer o pecado. E aí um pouco agora sobre a questão bíblica, né? O que diz a Bíblia sobre o temor de Deus? O Salmo 11, versículo 10, diz: o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Todos os que praticam o temor do Senhor têm bom senso. Seu louvor permanece para sempre. O Salmo 34, versículo 10, diz: temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada faltará a quem o teme. O Salmo 24, versículo 12, diz: qual o homem que teme o Senhor? Ele o instrui sobre o caminho a seguir. Sua vida repousará feliz, e sua descendência possuirá a terra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança e o seu amor. O Salmo 30, versículo 20, diz: Senhor, como é grande a tua bondade, tu a reservas para os que o temem a ti, e a concedes para os que têm em ti, e a concedes para os que em ti se abrigam. Então, abrigar no Senhor, Ele concede a sabedoria, o temor, a bondade. No Salmo 32, versículo 18, eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam o seu amor, para da morte libertar a sua vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz que comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. E capítulo 2, versículo 1 diz, continuando sobre essa questão do comportamento diante do temor do Senhor, rejeitando toda a maldade, toda a mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja, e toda maledicência. Desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Então a importância da gente viver esta comunhão com o Senhor. Ainda, refletindo sobre o Espírito Santo, o Padre Antônio Chevrier diz uma parábola bonita, e quando ele fala da árvore artificial e da árvore natural. A árvore artificial, criada pelo ser humano, ela não produz fruto. Ela é bonita, porque é artificialmente criada, então ela não tem galhos secos. Ela é toda, perfeita por fora. Mas por dentro não tem vida nenhuma. Então o Padre Chevrier vai dizer assim que, embora seja muito bonita, ela não tem vida. Porque quem pode dar a vida a uma árvore? Só Deus. E aí então, ele vai falar da árvore verdadeira. A árvore criada por Deus. Ela é imperfeita. Tem galhos secos. Ela é imperfeita nesse sentido, não é bonita por fora, como a árvore artificial. Mas ela produz frutos. Ela tem raízes que captam o alimento da natureza, que dá a seiva
da vida que produz frutos, porque é produzida pelo Senhor. Então, que o bom Espírito de Deus possa produzir em nós muitos frutos. Jesus, lá no capítulo 15 de São João, vai dizer que se permanecerdes em mim, dareis muitos frutos. Então, a importância de permanecer no Senhor, permanecer no amor de Deus. Aí no meu brasão de bispo, né? Permanecei no meu amor, diz o Senhor. E lá, né, o vermelho e o azul. O vermelho, o sangue dos mártires, aqueles que testemunharam, né, com a sua vida, como Cristo derramaram o seu sangue em prol da fé, da vida, por causa de Deus. E o azul de Nossa Senhora, nossa mãe querida, estamos aqui no mês de maio, também rezando toda a nossa devoção a Nossa Senhora. Tão bonito a gente rezar o nosso terço, o nosso rosário e viver essa comunhão, né, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, aquela que se coloca a serviço de Deus, eis aqui a serva do Senhor. Então que nós possamos sempre permanecer no amor de Deus, sempre permanecer junto de Deus, temendo de todo o nosso coração, mas esse temor de acolhida, de entusiasmo, de evangelização, de agradecimento por tudo de bom que Deus faz na nossa vida. E aí então maravilhados, entusiasmados por Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, a gente vai anunciar isso com alegria, com amor, com encantamento, a exemplo de Simeão, de Ana, dos pastores, né, dos próprios apóstolos, de Paulo, né, que depois de encontrar o Senhor, né, que ele estava perseguindo, muda toda a sua vida, por temor de Deus vai e faz tudo conforme o Senhor lhe havia dito. Então é muito bonito isso, é muito importante a vida dos santos, né, que nos ensina esse caminho de Deus e o caminho para Deus também. Então que cada um de nós, vivendo o seu amor, vivendo o temor de Deus, possa fazer esse caminho bonito de conversão, de vida, de esperança, sempre trazendo, né, na nossa existência a marca de Deus, o amor de Deus. Assim, todas as nossas ações têm a marca de Deus, têm o dom de Deus. E aí então vamos viver felizes e com muita felicidade também. Depois, quando chegar ao céu, vamos chegar lá com todos os nossos santos, por Nossa Senhora, São José e tantos outros irmãos e irmãs que cumpriram a palavra, viveram a palavra junto a Deus Pai, com Jesus nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.